Como eu defini o meu roteiro para o Caminho de Santiago de Compostela? Como vocês puderam ver nesse meu vídeo, que vai estar aqui na descrição, Respeita essa dubladora. Tive um problema no áudio e tive que dublar algumas partezinhas desse vídeo. Ficou engraçado. eu escolhi o Caminho do Norte de Santiago de Compostela por 4 motivos. O primeiro deles, tem menos gente. O segundo deles, a gastronomia, que eu amo frutos do mar. O terceiro deles, as paisagens litorâneas. E em quarto lugar, o nível de dificuldade. E aí, por ser uma rota menos popular, como eu tinha dito naquele outro vídeo, as opções de hospedagem são mais restritas. Então, só que eu não quero me programar muito para as hospedagens. Eu quero ficar mais em albergue público, e albergue público é mais disputado, justamente porque é bem mais barato. Só que ele não permite reserva. A maioria deles, né, não permite reserva. Então, assim, eu quero, como eu falei no vídeo, eu quero deixar fluir essa viagem. Para eu tentar ter hospedagem nesse meu plano sem plano, o plano é não ter plano. Tô pensando em sair o mais cedo possível do hostel, Para chegar o mais cedo possível na próxima cidade. São basicamente 3 tipos de hospedagem pelo caminho. Tem o albergue público, que é esse que eu falei, que geralmente não permite reserva, são quartões, né, com beliches. São bem mais baratos. Pelo que eu li, fica ali em torno de 5 a 10 euros por dia. Tem as cozinhas compartilhadas, né, nos albergues públicos. Tem também os albergues privados, que são um pouquinho mais caros e geralmente permite reserva. E também tem os hotéis que você vai agendar ali no Booking e tudo mais. Eu vou dar preferência ao albergue público mesmo, porque eu quero realmente que essa viagem seja o mais low cost possível. Esses albergues públicos, pelo que eu li também, eles não fornecem lençol nem nada. Por isso que é importante levar um saco de dormir. Eu, honestamente, estou pensando em comprar tipo aqueles protetores que você coloca dentro do saco de dormir e aí entra com esse protetor, sabe? Para ficar ainda mais leve minha bagagem, porque eu estou decidindo levar uma mochila de só 25 litros. Por quê? Justamente, eu estou querendo pegar só viagens, aviões low cost. E low cost, para você não pagar pela bagagem, você tem que ter uma mochila de 23 litros. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso, tá? Mas aí eu vou tentar embarcar com essa de 25 litros. Eu fiz toda a minha pesquisa basicamente em 3 lugares. Primeiro, vídeos de YouTube, tem vários canais maravilhosos. E, enfim, eu posso recomendar aqui embaixo que serviram para mim, pelo ChatGPT e por 2 aplicativos de celular que, cara, o ChatGPT e esses 2 aplicativos foram sensacionais. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como vocês podem acessar esses aplicativos e também todos os prompts que você pode colocar no ChatGPT E você conseguir encontrar roteiros, encontrar albergues. Vou mostrar agora. Esses são os 2 aplicativos que eu vou usar na viagem. Esse primeiro é o Camino. E olha só que ele abre, aí você pega e escolhe o meu caminho. Aí você vai lá embaixo, escolhe qual que você vai fazer. Eu escolhi o Caminho do Norte. Clicou, dá para ver ali os dados da rota. Então, o Ribadeo são 8 estágios, 191 quilômetros, dificuldade média. É isso que eu vou fazer. Aí você consegue selecionar onde se hospedar, rede pública de albergues. E aí, quando ele abre, olha só, tem todas as hospedagens. O de azulzinho são os albergues privados, o Booking, e o vermelhinho ali com a conchinha são os albergues públicos. Você vê que pelo caminho inteiro tem as hospedagens, que era o meu grande receio, né? Quando você clica em cima de um deles, olha só, olha ali Santiago, lotado, lotado, lotado. Quando você clica ali, ó, albergue de peregrinos Vitalba, aí tem como você Vilauba. Aí tem um linkzinho que te leva até o lugar e aí tem todas as informações desse albergue público. Você clica no azulzinho, ele vai te levar para outro tipo de hotel ali, ó, hotel spa. Aí ele te leva para reservar, isso é chiquérrimo, não é minha realidade nesse momento. O que fazer, o que visitar, eventos também você tem como selecionar. E aí, olha só, aparece um monte de coisa. Então, quando você chegar na cidade, você já faz esse filtro e procura ali direitinho o que você quer fazer, conhecer.
E o segundo aplicativo que eu escolhi é esse Caminho Ninja, que é bem legal também, ó. Escolha o Caminho do Norte, a mesma coisa. Aí tem como você escolher a cidade de partida. Aí fui lá para Ribadeu. E para onde você quer ir no dia. Aí eu pego e escolho ali, ó. Tá vendo? Por quilometragem. Lourenzá, 27 quilômetros. Escolhi Lourenzá. E aí eu pego e vou lá ver quais são as hospedagens do Lourenzá. Você vê que tem essa pensão Pedregal por 15 euros. E aí no próprio Booking você pode... Opa, esse aí é bom, viu? Eu já vou marcar o coraçãozinho ali na pensão Albergue Pedregal para poder ficar nesse. 15 euros tá ótimo. E é um albergue privado, né? E então super simples de usar também esse outro aplicativo. Eu adorei. Então, pelo que eu vi, um aplicativo complementa o outro. O ideal é usar os dois. Agora eu vou mostrar para você uns prompts que eu utilizei para poder fazer pesquisas no ChatGPT, tanto dos roteiros, a quilometragem de uma cidade para outra, quais cidades têm albergues públicos, então ele já me deu tudo isso mastigadinho. A primeira pesquisa que eu fiz no ChatGPT foi: quantos quilômetros se faz, geralmente, no Caminho do Norte a pé por dia? E ele me entregou essa resposta. Se faz ali em torno de 20 a 30 quilômetros, então eu estou colocando ali uma média de 25 quilômetros por dia. Eu tenho 11 dias, então eu tenho 275 quilômetros para fazer. Óbvio que eu acho legal deixar um pouco mais para baixo isso, ali 250 quilômetros. Vai que acontece alguma coisa, vai que o caminho me surpreende e eu quero parar por mais tempo em algum lugar. Eu acho que deixar essa fluidez vai ser muito legal. Eu acho que o norte dessa viagem vai ser fluidez. Então, assim, não faz sentido eu me colocar ao extremo todos os dias, sair correndo pelo caminho, sabe? Se eu quero fluidez e menos controle. Então é nisso que eu estou pensando. Por que eu escolhi começar de Ribadeu? Primeiro, ele fica a quase 200 quilômetros de Santiago, então é uma boa quilometragem, porque eu inventei, assim, né? Só para ficar mais difícil, eu inventei incluir o trecho até Finisterra. Eu decidi incluir o trecho de Finisterra para poder ter duas chegadas emocionantes. A primeira chegada emocionante é em Santiago. Então você chegar ali na Catedral de Santiago, é aquela emoção, diz que todo mundo chora, tem a missa que você assiste, não sei o que, tal. Aí durmo em Santiago ali, tranquilo, relaxo. E depois faço a caminhada até Finisterra. Finisterra é o fim da Terra, né? A Europa tem vários fins da Terra. Eu já fui em alguns em Portugal e tal, que é onde a galera chegava e tinha assim uma falésia e olhava para o mar e não tinha mais nada, não tinha terra, é o fim da terra, né? Então acreditava-se que a terra era quadrada e lá no final do horizonte era só um precipício e moravam monstros e tudo mais, enfim. E aí eu tô querendo incluir esse trecho até Finisterra para poder pegar uma conchinha de Vieira. Porque é isso, os peregrinos antigamente, para provar que fizeram toda a peregrinação, eles saíam ainda de Santiago, chegavam, finalizavam ali em Santiago, mas continuavam até Finisterra para poder pegar essa conchinha de Vieira, que é aquela conchinha, né, com vários tracinhos assim que se une ao final. E aí eu tô querendo ter também essa chegada emocionante, sabe, em Finisterra. Imagina chegar ali naquela falésia, eu vou chorar. Tenho certeza que eu vou chorar. Então decidi incluir também esse trecho. Por isso que eu decidi começar por Ribadeu. Que a Ribadeu tem 200 quilômetros até Santiago. E de Santiago até Finisterra eu tenho mais 90, o que daria ali 290 quilômetros. Estou pensando em talvez pegar um ônibus de Santiago, cortando ali um pouquinho do caminho, né? Um ônibus até, não sei, em alguma cidade entre Santiago e Finisterra, para poder cortar um pouquinho de caminho e continuar o caminho a pé até Finisterra. Aí eu selecionei o caminho de Finisterra, rede pública de albergue e hotel, né, albergue privado. Não tem, tá vendo? Tem muito pouco albergue público nesse segundo caminho que eu escolhi. Pedi para o ChatGPT me complementar com o trecho lá para Finisterra. Pedi primeiro para ele fazer um roteiro de 2 dias e meio, né, de Santiago para Compostela. E aí ele me trouxe esse roteiro bem cansativo de 2 dias e meio. Então ali o primeiro dia 33 quilômetros, segundo dia 30 quilômetros, e aí o meio-dia, né, até chegar a Finisterra, 16 quilômetros. E aí em todos eles ele indica
a hospedagem. Só que aí, cara, comecei a pensar, eu quero uma caminhada mais leve, contemplativa, ainda mais para esse final, sabe? Daí pedi para ele me preparar um novo roteiro. O que que eu pensei? Entre Santiago e Finisterra, pegar um ônibus, né, algum transporte ali até 1/3 do caminho e continuar o restante, os outros 2/3, já que são 90 quilômetros, matar ali uns 30 quilômetros de ônibus para adiantar e fazer o restante, os outros 60 quilômetros a pé, para fazer uma chegada tranquila. Pronto, aí ele me veio com essas opções e ainda me indicou qual que é a companhia de ônibus que tenha disponibilidade, né? Então veio aí com essa opção 1, começar a pé em Oliveiroa. Eita poxa! E essa opção 2 de começar a pé em CE. Gente, tenho certeza que não se escreve assim, ou não se fala assim, mas paciência. Não curti essa opção de Oliveiroa, porque além do ônibus tem que pegar um táxi, não tem ônibus direto. Aí eu peguei e perguntei, e aí galera do chat GPT, como é que pega algum ônibus direto? Eu quero ir para alguma cidade que eu pegue o ônibus direto. Qual que é essa cidade? Aí ele pegou e me indicou CE e Corcubion. Só que elas são muito próximas a Finisterra, eu queria caminhar mais. Então, assim, ainda não decidi qual das duas eu vou. O que eu vou fazer, né, gente? Mais uma vez, é o que o caminho vai me dar, então eu vou fazer essa viagem mais leve, mais tranquila, sem escolher tudo, escolher todas as cidades, escolher todos os caminhos ali. Vou deixar ela mais fluida, é o norte dessa viagem, fluidez, né? Eu faço outro vídeo quando eu terminar a viagem para mostrar exatamente qual foi o percurso que eu consegui caminhar. Dicas úteis, tá, gente? Assim que você começa a viagem, você tem que providenciar a sua credencial de peregrino. Aquilo ali você vai conseguir carimbar, você tem que fazer os carimbos, 2 carimbos por dia, para você levar no final até a Catedral de Santiago de Compostela, lá no escritório do peregrino, e lá você comprovar que você fez pelo menos os 100 quilômetros finais a pé do percurso, né, da jornada, e se for de bike, tem que ser pelo menos os 200 quilômetros finais da jornada. Então, você vai chegar lá na catedral, no final do seu percurso, no final da sua jornada transformadora, e vai chegar lá na catedral, lá no escritório do peregrino, e vai pedir a sua compostela, que é esse certificado. É lindo esse certificado, provando que de fato você fez a sua jornada transformadora, o seu caminho de fé, enfim, pode ter vários nomes. Se você curtiu esse vídeo, se prepare que vem mais, é uma sequência de vídeos. Dá um like, faz um comentário, se tiver alguma dúvida, eu pesquisei bastante sobre a jornada. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, a gente conversa aqui nos comentários. Ativa o sininho, me segue, enfim. Tem um passarinho bem atrás de você. É? Aí, ó, a prova. Ele vai junto pro caminho da fé. Vamos junto? Ou a jornada transformadora?